E aqui em nossos estúdios eu passo a conversar a partir de agora com o professor Kleber Montezuma. Professor, seja muito bem-vindo, boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Professor, já que nós estávamos acompanhando esse material da Prefeitura de Teresina, deste confronto que foi registrado na manhã de hoje entre servidores e a Prefeitura, como é que o senhor observa esse tipo de falta de diálogo entre os trabalhadores e a Prefeitura, a gestão atual? Olha, eu fui secretário de Educação em 3 oportunidades aqui na cidade de Teresina. E trabalhamos junto com os professores, os diretores de escola, os coordenadores pedagógicos e fizemos da educação de Teresina a melhor educação dentre todas as capitais brasileiras, por 2 vezes reconhecidas pelo Ministério da Educação. Então, há um orgulho muito grande do trabalho dos nossos professores, dos diretores de escola, dos coordenadores pedagógicos, que eles é que fazem a educação. Essa questão do Fundeb, do modo como ela está colocada, é uma questão nova, não é? Porque eu também participei de recursos que vieram para o Fundeb, oriundo do precatório, em 2016. Eram outras regras, era outra modelagem. Mas tudo que nós tivemos foi colocado para a educação. Inclusive, há uma lei municipal que diz que todos esses recursos devem ser aplicados na educação. E boa parte desses recursos foi exatamente para os professores, na forma de pagamento de salários, na forma de pagamento de mudanças de níveis, das progressões que eles tinham direito. Basta olhar nas prestações de contas da Secretaria de Educação, que vai se verificar como que esses recursos foram colocados lá, né? O que se observa agora? O que se observa agora é uma nova situação em que o que se diz em nível nacional e o que está se vendo no Piauí como um todo é que houve o que eles estão chamando de sobra, não é? E o que estão fazendo os prefeitos o Piauí afora? Esse final de semana eu estava em Oeiras. E fiquei muito feliz, porque eu vi lá em Oeiras o prefeito, a Secretaria de Educação, anunciando exatamente o repasse desse dinheiro para os professores. Então, professores lá recebendo 14 mil reais, outros recebendo 16 mil reais, outros mais de 20 mil reais. Então, isso, e outras cidades acompanharam isso, não só no Piauí, como fora do Piauí, em outras cidades do Nordeste brasileiro. E isso é importante, por quê? Porque esse recurso ele tem que ser colocado na educação. Veja, em 2020, as escolas fecharam lá por dia 17, 19 de março de 2020, as escolas fecharam. A partir daí, não houve transporte de alunos, não houve, as escolas como estavam fechadas, não tinha gastos com energia elétrica. Merenda escolar. Merenda escolar também. E isso prorrogou para 2021. Quer dizer, então a educação deixou de fazer muitos gastos, né, que são normais no funcionamento das escolas e para o bom andamento da educação. Deixaram de ser feitos muitos gastos e ainda veio mais esses recursos do Fundeb. E a legislação diz que tem que ser feito um gasto de pelo menos 25% das despesas correntes líquidas. Então, chegando a uma situação como estas, é óbvio que tem dinheiro sim para passar para os professores, que pode ser passado para os professores. Por quê? Vai se olhar o Fundeb. Aí o Fundeb diz, bom, tem que ser gasto, era 60%, aí vai ser gasto 70%. Aí alguém diz assim, bom, nós chegamos a 74%. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Significa dizer que se quiser chegar a 80%, pode. Se quiser chegar a 90%, pode. Então, como não há esses gastos referentes à energia elétrica, à merenda escolar, ao transporte de alunos, como houve nos anos em que as aulas eram feitas normalmente, presencial normal, então sim, e com esses recursos a mais, sim, tem condições. Se todas as outras prefeituras estão fazendo, por que Teresina não faz? Não faz, eu acho, porque falta um compromisso. Aliás, o atual prefeito, ele começou a atacar os professores, foi bem antes. Existe uma lei municipal que dá aos professores, tanto da educação infantil como do ensino fundamental, dá um prêmio de valorização pelo trabalho que os professores realizam. Pois bem, o prefeito retirou o pagamento dos professores da educação infantil. Então, os professores da educação infantil que mensalmente vinham recebendo nos seus contra-cheques esse prêmio,
que é de lei municipal, pelo trabalho que eles têm feito nas escolas, e é muito bem feito, o prefeito de Teresina simplesmente retirou, não paga ninguém da educação infantil. Então, quer dizer, os professores têm toda a razão de chamar a atenção e têm toda a razão de dizer que querem sim receber aquilo que lhes é devido. Eu entendo. Professor, agora nos focando na questão política, como é que o senhor está com relação ao PSDB aqui no estado do Piauí? Um dos nomes fortes do partido, o ex-prefeito Silvio Mendes, avisou que, de certa forma, deve estar deixando os quadros, o Ninho Tucano, em breve para se filiar ao Partido Progressistas. O senhor ainda se sente à vontade no PSDB? Eu me sinto à vontade no PSDB. Eu entrei no PSDB em 1990 com o professor Wall Ferraz. Então eu sou dos primeiros, eu não sou o primeiro porque o PSDB começou no Piauí com o deputado Zé Reis Pereira, com a deputada Miriam Portela, com o senador Chagas Rodrigues e outras, inclusive um jornalista aqui que era da época, não sei se ainda hoje trabalha, acho que não, aqui no jornal O Dia, que era o Paulo Fontinelli, que era um jornalista que era aqui da casa à época. E então eu venho desde lá. E nas últimas eleições eu fui candidato a prefeito na legenda do PSDB. Então tem toda uma história de construção desse partido na cidade de Teresina, tem toda uma história de gestão administrativa na cidade de Teresina e tem toda essa luta, essa trajetória de campanha que fizemos em 2020 para a Prefeitura de Teresina. Então eu me sinto muito à vontade. Se ocorrer o que está sendo dito agora recentemente, se ocorrer a indicação do ex-prefeito Silvio Mendes para o cargo de governador, para concorrer ao cargo de governador. E se há uma condição para ele assumir essa candidatura, seja ir para os progressistas, por uma questão partidária, que eu acho legítima, os prefeitos, as lideranças partidárias quererem que o candidato seja dos progressistas, o PSDB então fica livre, absolutamente livre, para poder apresentar outras candidaturas. E nesse caso, eu fico muito à vontade para pleitear essa indicação dentro do PSDB, que é o meu partido. Interessante, professor. O senhor também está sendo disputado por outras siglas que querem ter o nome de Kleber Montezuma, cito aqui o Cidadania. Em nenhum contexto, então, já que realmente o PSDB trabalha com essa perspectiva, o senhor sairia do partido nesse agora, não é? Não, agora não. Por quê? Porque nós temos até 2 de abril para fazermos a filiação. Sim. Então temos prazo. E os partidos, eles estão num movimento muito forte. A situação é uma situação, eu diria, líquida. Né? Uma situação líquida, em que não se sabe exatamente o que vai ocorrer. Veja, há uma discussão em nível nacional de uma provável organização de uma federação que envolveria o Cidadania, Sim. o PSDB e o PV. Então veja, imagina sair do PSDB para ir para o Cidadania. E se faz essa federação em nível nacional, com esses 3 partidos, o que aconteceria? Eu sairia e ao mesmo tempo voltaria. Então é preciso aguardar, não é, como é que essas coisas vão colocar. Entendo. 2, nós não sabemos ainda, não está definido ainda, no campo da oposição, se o doutor Silvio é o candidato a governador. Se o doutor Silvio for candidato a governador, é um cenário. Se ele for candidato a governador, já foi dito pelo presidente nacional dos progressistas que o partido lá quer que ele, doutor Silvio, no caso disso vir a acontecer, ele vá se filiar aos progressistas. Então, se ele sai do PSDB e vai para os progressistas, é um outro cenário. E aí o PSDB ficaria, de novo, o PSDB ficaria livre para poder fazer os seus pleitos com as candidaturas que julga que seja importante para o partido e para o Estado. Então, um outro partido que tem conversado conosco, o PDT. Mas o PDT, até o momento, ainda não decidiu qual a base que ele vai participar para as eleições para o governo do Estado do Piauí. Ele pode tanto estar no campo da oposição, como estar no campo da situação. Claro. Então, veja, é preciso, portanto, aguardar o mês de janeiro e o mês de fevereiro, principalmente, para ver se há uma acomodação nessas tomadas de decisões. Havendo uma acomodação nessas tomadas de decisões, nós ficaremos à vontade, então, já que temos até o dia 2 de abril fazermos nossa filiação, para tomarmos uma decisão. Agora, estou à vontade no PSDB, o partido que eu estou
construindo, ajudando a construir desde 1990, e para mim seria um grande prazer me apresentar para o povo de Teresina e para o povo do estado do Piauí na legenda do PSDB. Interessante, professor. Como candidato ao governo do estado ou seguindo como candidato ao Senado? Continuo como candidato ao Senado. E quero ser um candidato, quero fazer uma campanha e ser um candidato, e se vier a lograr êxito, independente das forças políticas que aí estão. Quer dizer, se viermos a ter lá no futuro um mandato, esse mandato terá uma vinculação direta com a população, com os interesses da população. Vamos trabalhar para que os setores produtivos tenham legislação que favoreça o desenvolvimento e o crescimento econômico. Vamos trabalhar para que os trabalhadores, aqueles que vivem de renda, os assalariados, tenham uma proteção maior no poder de compra dos seus salários, da sua renda. Vamos trabalhar para que a educação do estado do Piauí seja uma educação para valer. Porque o que a gente observa hoje? Numa escala de 0 a 10 do Ministério da Educação, a nota do ensino médio no Piauí, da escola pública, 3,7. Então, está muito longe daquilo que se precisa, não só para a formação da nossa juventude, mas, sobretudo, para posicionar os nossos jovens diante do mercado de trabalho. Por quê? Porque qualquer empresário, quando procura contratar uma pessoa que tenha uma qualidade de mão de obra especializada, que saiba ler verdadeiramente, que saiba escrever, que saiba fazer as contas, que tenha iniciativa, que tenha conhecimento e que seja capaz de aprender durante o processo de trabalho, de aprender na vida. Então nós precisamos ter uma educação para valer, que dê à nossa juventude essas habilidades e forme essas competências, porque de outro modo o Estado não consegue ter quem queira investir, porque falta mão de obra qualificada, e se tiver uma mão de obra qualificada, não tem os investimentos que são necessários. Então a gente precisa ver isso, e por essa razão é que a gente está colocando a nossa candidatura ao Senado, para a partir daí poder trabalhar e desenvolver o estado do Piauí, ajudar a desenvolver o estado do Piauí. Professor Kleber, tenho recebido muito aqui em nossos estúdios pessoas de vários partidos políticos, conto aqui de uma forma bem rápida, pelo menos 5 pessoas, já entrevistei aqui, pessoas dizendo que são se apresentando, que são a verdadeira oposição aqui no Estado. Foram diversas agremiações políticas. O senhor acredita que a oposição está sofrendo de uma certa falta de personalidade aqui no Estado do Piauí? Porque todo mundo se assume como verdadeira oposição, mas até o exato momento a oposição posta que nós temos aqui é Silvio Mendes e o grupo do Partido Progressistas. Essa oposição está, de uma certa forma, sem personalidade aqui no Estado? Olha, eu acompanho a política desde 1978, portanto faz muito tempo que eu acompanho a política. E sempre tem-se um bloco que está no governo, que é a situação, e obviamente aqueles que não estão no governo, eles estão no campo da oposição. Sim. O que ocorre? É que as pessoas às vezes se apresentam das mais variadas formas. Tem aqueles que são mais ativos, aqueles que são mais proativos, aqueles que dizem o que pensam e que de fato se posicionam diante das situações. Por exemplo, nós temos um quadro no Piauí que eu acho que já passou todos os limites no que se refere à segurança pública. Eu acompanho aqui o jornal O Dia, acompanho o portal do Dia, como acompanho outros portais de notícia. Todo santo dia, o que tem de crime, de assassinato, nós estamos falando de assassinato na cidade de Teresina e lá no litoral do Piauí. Esses dois polos passou dos limites. Quer dizer, então, veja, o quadro de insegurança é um absurdo que está acontecendo. Eu não vou entrar no mérito aqui se trata de guerra entre quadrilhas, entre crime organizado, não vou entrar nesse mérito. O fato é que, à luz do dia, na porta de casa, as pessoas são assassinadas. Dentro de casa, as pessoas são assassinadas. Dentro do comércio, as pessoas são assassinadas. Uma mãe com o filho no peito, dando de mamar, é assassinada. O pai com o filho pequeno ao lado é assassinado. Então, esse quadro, as pessoas têm que se pronunciar em relação a isso. É uma questão de segurança pública. Quando a gente olha, por exemplo, falei o caso da educação agora, educação do Estado, é uma nota de 3,7 numa escala de 0 a 10.
é ruim, isso é ridículo, pode-se dizer assim. Se a gente olha a questão da saúde, eu fui agora, nesse final de semana, como eu disse, eu fui a Oeiras. E aí fui aqui na estrada de Picos para pegar lá e na frente. Por que eu fui aqui por Picos, entrando lá em Gaturiana à direita para Oeiras? Eu poderia ter ido ali por Água Branca, Regeneração, reduziria em 70 quilômetros se eu fosse por Regeneração. Acontece que lá, quando chega na estrada de Regeneração para Oeiras, boa parte da estrada, que é uma PI, a estrada estadual, simplesmente quase que intrafegável, Então eu fui aqui pela estrada de Picos. Pois bem, o que foi que eu observei nesse trajeto, tanto quando eu fui quando eu retornei? A quantidade de ambulâncias vindo daquela região aqui para Teresina. Mas se eu for aqui, se vai aqui para Parnaíba, para Luiz Correia, vê-se também na estrada as ambulâncias vindo da região norte para Teresina. O que isso representa? É que os hospitais regionais, que são do estado, eles têm uma baixíssima condição de resolutividade. Tem os profissionais da saúde, são dedicados, mas sem condições de trabalhar. Então, uma criança quebra o braço, corre para Teresina. Uma senhora vai dar luz a um bebê, se o bebê senta na hora do parto, chama o motorista, bota na ambulância, traz para Teresina. Ou seja, qualquer coisa para escapar tem que correr para Teresina. Então, essa é uma situação da saúde. Pois bem, quem é que está tratando desses assuntos? Quem é que está falando sobre isto? Então, aí a população identifica quem de fato está no governo, na situação, e examina, identifica quem está na oposição. Mas as pessoas podem dizer o que querem, né? Eu conheço pessoas que até outro dia trabalhava para um certo político, era funcionário de um certo político, e depois começa a se apresentar criticando aquele político. É um direito que tem. Sim, e a população vê isso. Então, assim, nós temos que manter uma coerência do ponto de vista das escolhas que a gente faz. O que eu preciso dizer? Nós precisamos mudar o padrão de administração pública no estado do Piauí. Pelo que tem aí na situação da educação, da saúde, da segurança pública, da infraestrutura rodoviária, precisamos mudar o padrão, né, da administração pública. E não é falta de dinheiro, não. É importante dizer isso, né? Nesses últimos anos, só de autorização para empréstimos, o Estado aprovou quase 7 bilhões de reais. O dinheiro da educação, que recebeu nesses últimos anos, quase 2 bilhões de reais, por conta deste Fundef, que está aí nessa manifestação agora na porta da prefeitura. O Estado recebeu quase 2 bilhões de reais. Então, dinheiro tem. Como que esse dinheiro está sendo empregado? Você vai lá para o litoral do Piauí, que é a nossa região, a principal região de turismo. Então, você tem ali Parnaíba, Luiz Correia, você tem ali Barra Grande, que faz parte do município de Cajueiro da Praia. O que você precisa para desenvolver o turismo? Você precisa ter estradas, você precisa ter energia elétrica em abundância e você precisa ter água tratada. E, obviamente, ter internet. Sim. Isso é básico. Aí você chega na região, na principal região que nós temos, que é Barra Grande, por exemplo, e aí as pessoas não têm água tratada. As pousadas, os hotéis, as residências, as casas diversas são abastecidas com carro-pipa. E já houve um projeto para levar uma adutora lá para o litoral, lá para Cajueiro da Praia, o município de Cajueiro da Praia, lá para Barra Grande. E o dinheiro foi para que isso fosse feito. E não foi feito. Agora, o turismo gera oportunidade de trabalho, o turismo gera emprego, o turismo gera renda, o turismo produz riqueza, faz com que essa riqueza circule e, obviamente, isso melhora a qualidade de vida das pessoas. Então, a pergunta é, o que fizeram, o que está sendo feito em relação a isto? Entendo. Então, é preciso, portanto, que as pessoas se apresentem dizendo o que elas querem fazer. Eu vi um outro dia alguém que pretende ser candidato dizer assim, eu vou ser candidato, mas não vou fazer nenhuma crítica ao atual governador. Ora, aí a gente pergunta, o governador vai ser o candidato ao Senado pela situação.
Obviamente que quem está fazendo campanha na oposição tem que fazer crítica. Não é crítica pessoal. Não se trata de fazer crítica pessoal. Temos que ser respeitosos com as pessoas. Mas temos que mostrar as coisas do ponto de vista administrativo. Falei aqui da segurança pública, sim, falei aqui essa questão do turismo lá no litoral do Piauí, falei a questão das estradas, de regeneração que eu passei agora para Oeiras, falei das ambulâncias correndo, trazendo pessoas da região sul, assim como da região norte, para ser atendido aqui em Teresina. Então, falar para quê? Para que a população decida. Afinal de contas, tem que se fazer uma prestação de contas daquilo que se fez. E nessa prestação de contas, a população vai dizer, bom, se a população aprovar esta segurança, esta saúde, essa infraestrutura, essa educação que vem sendo feita nos moldes como está sendo feito, é óbvio que a população, se aprovar, vai votar naquele candidato. Se a população achar que isso tem que mudar, e tem que mudar para valer, obviamente, tende, penso eu, a escolher quem esteja na oposição. Ok. Professor Kleber Montezuma, muito obrigado pela sua participação. Uma excelente tarde para o senhor. Volte sempre, tá bom? Sucesso. Eu agradeço a oportunidade. E queria só terminar aqui dizendo, acabei de receber uma pesquisa, né? Eu acho que daqui a pouco, se não tivesse sendo divulgado, daqui a pouco começa a ser divulgado, e me chamou a atenção sobre Teresina. Mais de 60% dos entrevistados reprovam a administração da Prefeitura de Teresina. Mais de 60%. E cerca de 40% diz que a administração é ruim ou péssima. Então, a população está mostrando, um ano depois que esse novo governo assumiu a Prefeitura de Teresina, a população está avaliando desta maneira. Como ainda tem 3 anos para frente, e eu quero que Teresina melhore, eu torço para que Teresina melhore, para que as pessoas tenham transporte, para que as pessoas tenham educação, tenham saúde e tenham uma qualidade de vida melhor. Eu espero que nos 3 anos que ainda tem para frente, mude, que o prefeito assuma administrativamente o cargo para o qual ele foi eleito, porque até agora ele terceirizou e não está dando certo. Professor, mais uma vez, boa tarde para o senhor, sucesso e volte mais vezes, tá bom? Obrigado, um abraço. Um abraço.